Vamos lá, galera. Agora vamos fazer duas questões. A questão 25 é sobre prismas e a questão 37 da página 82 envolve cone e cilindro. Vamos lá. Questão 25. Obtenha a área lateral e a área total de um prisma triangular regular, em que o perímetro da base é 12 centímetros e todas as arestas são congruentes. Bom, se o perímetro da base é 12 e é um prisma triangular, a gente pode determinar a medida da aresta da base. Se a gente achar a medida da aresta da base, automaticamente a gente vai estar achando também a altura, ok? Porque todas as arestas são congruentes. E como o perímetro é 3 vezes a aresta da base, e 3 vezes a aresta da base tem que dar 12, que é o perímetro, logo A é 4. Se A é 4, H é 4, fácil demais, ok? Então, como é que vai ficar a área da base? É A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, sendo isso aqui a área para calcular. A fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero, tá? A aresta é 4, então fica 4 ao quadrado da raiz de 3 sobre 4, que vai dar 4 raiz de 3. Está pronta a área da base, certo? Como a gente tem que calcular a área total, vamos calcular agora a área lateral. A área lateral, nós vamos estar vendo o que na lateral desse prisma? Retângulos, cuja a base é 4 e a altura é 4. Só que a gente vai estar vendo 3 retângulos assim. Por isso vai ficar 3 vezes, que são 3 retângulos, a aresta da base vezes a altura. Então 3 vezes 4 vezes 4 vai dar 48. Logo, para a gente calcular a área total, é só fazer a área lateral mais 2 vezes a área da base. Ou seja, 48 mais 2 vezes 4, que vai dar 8 raiz de 3, que a gente pode escrever como sendo 8 vezes 6 mais a raiz de 3. E está pronta a área total. Ok? Tem a área lateral e a área... Pronto. Terminou a questão. Foi só isso. Fácil demais, pô. Então vamos para a próxima. Essa já é um pouquinho mais elaborada. Cada um dos polígonos a seguir executa um giro completo em torno do eixo R. Determine em cada caso a área total e o volume do sólido gerado. Então temos o seguinte. A primeira figura é essa daqui, que é um trapézio. Ela vai estar girando em torno desse eixo. Quando ela girar, o que vai acontecer? Ela vai estar gerando um cilindro de raio 4, já que aqui é o eixo que ela vai estar girando, tá? E a altura quanto? 6. Porque esse pedacinho triangular aqui que eu estou mostrando, ó, vai gerar o quê? Um cone, cujo raio também é 4, mas a altura vai ser a diferença entre a altura maior e a menor, ou seja, 9 menos 6, 3. No caso, vai ficar que isso aqui vai medir 4 e essa altura vai medir 3 aqui. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, 4, 3, a hipotenusa vai ser 5, que vai ser a geratriz. Então, a área total do sólido é a soma das seguintes áreas. E preste atenção primeiro como é que vai ficar. Ó. A gente vai estar essa aqui, ó, que é a figura original, girando, vai gerar esse cilindro aqui, tá vendo? E esse conezinho. Então, nós vamos ter a área da base do cilindro, que é esse círculo, né? Que é dado por πr ao quadrado, como r é 4, vai dar 16π. Vamos ter também essa área lateral, que é a lateral do cilindro, que é dado por 2πrh. Então, como R é 4 e H aqui é 6, vai dar 48π. E nós vamos ter a área aqui dessa ponta aqui, que vai ser a área do cone. A área do cone é o quê? πrg. Então, como R é 4 e a geratriz é 5, vai ficar 20π. Pronto. Então, a área total vai ser o quê? A soma de todas essas áreas, ou seja, 16π mais 48π mais 20π, que vai dar 84π. Só que pede para calcular só isso? Não. Pede para calcular também o volume. Então, se essa rotação gerar um cilindro e um cone, a gente vai ter que calcular o quê? O volume do cilindro e o volume do cone. E depois somar, correto? Então, o volume total do sólido vai ser a soma dos dois. Então, qual é o volume do cilindro? É πr ao quadrado vezes a altura. O R é 4, a altura é 6, o volume do cilindro vai dar 96π. Já o volume do cone é πr ao quadrado vezes a altura, só que sobre 3. E a altura, no caso do cone, é esse pedacinho aqui que vale 3, já que tudo media 9. Como daqui para cá é 6, sobra 3. Então, vai ficar π vezes 4, que é o raio, ao quadrado, vezes 3, que vai dar
tudo sobre 3, que vai dar 16π. Logo, o volume do nosso sólido formado aí é 96π mais 16π, que é igual a 112π. E está pronto o volume da figura formada da rotação aí desse trapézio. E na figura B, nós vamos ter um triângulo. Quando esse triângulo girar, que figura vai formar? Olha só, vai ser essa figura aqui, tá? Veja que vai estar gerando aqui na base um círculo e a gente vai estar vendo de fora um cilindro. Só que esse cilindro está com um buraco dentro, que é exatamente o espaço de um cone, que é desse espaçozinho aqui, desse triângulo que não tem. Então a gente vai estar obtendo um cilindro de raio 6 e altura 8, do qual se extrai um cone, né, de mesmo raio, tá? Veja que o círculo da base aqui é o mesmo da base de cima. E a altura também vai ser quanto? 8. Só que você vai ter 6, 8. Aplicando aqui o teorema de Pitágoras, a gente consegue achar essa medida aqui, que é a geratriz do cone, que nesse caso é 10. Então, para a gente poder calcular a área total, o que, que nós temos? Nós teremos que a área total do sólido é a soma das seguintes áreas. Primeiro, a área da base, né, que é esse círculo da base, que é πr ao quadrado, que vai dar π vezes 6 ao quadrado, 36π. A área lateral do cilindro, né, que olhando de fora a gente só vai ver o cilindro, na realidade, diga-se de passagem, que vai ser 2πr vezes h, então 2 vezes π, vezes 6, que é o raio, vezes h, que é 8, que vai dar 96π. E esse cilindro, esse cone que está saindo de dentro, vai deixar aqui o espaço de um cone. Então a gente vai calcular a área lateral agora do cone. E a área lateral do cone é πrg. Então vai ficar π vezes o raio, que é 6, vezes a geratriz, que é 10, que vai dar 60π. Pronto. Então a área total vai ser o quê? 36π mais 96π mais 60π, que é igual a 192π. E como é que a gente vai calcular o volume? Agora vai ser similar à questão anterior, só que mudando a operação, porque aqui a gente está extraindo a figura, que no caso é o cone. Então a gente vai calcular o volume do cilindro e subtrair desse volume o volume do cone. Tá ok? Então como é que vai ficar o volume do cilindro? É πr ao quadrado vezes a altura. Aqui, πr ao quadrado, como é 6, vai ficar π vezes 6 ao quadrado vezes a altura, que é 8, que vai dar 288π, o volume do cilindro. Só que desse cilindro foi tirado o cone. E qual é o volume do cone? É πr ao quadrado, só que sobre 3. Então vai ficar π vezes 6 ao quadrado, que é o raio, vezes a altura, que é 8, que dividido por 3 vai dar 96π. Logo, o volume da figura formada aí pela rotação daquele triângulo vai ser 288π menos 96π, que vai dar 192π. E está pronto a questão 37, item B. Eu espero que esse vídeo possa ajudar muito vocês. Prepare-se para a prova, não deixe de estudar e boa sorte.